Boa noite. Vamos lá, pessoal. Tô aqui com a música Encontro de fundo, da Maria Gadu, Encontro. Gosto muito. Vamos falar sobre um assunto muito importante no acompanhamento terapêutico, na vida, né, pessoal? E que às vezes parece que tem muita dificuldade. Boa noite, boa noite. Tem muita dificuldade das pessoas falarem sobre essa proposição, sobre como cobrar em acompanhamento terapêutico. Então a gente vai conversar um pouco hoje. Como sempre, eu tenho entregado tudo para vocês, não tenho escondido nada sobre tudo que a gente faz aqui no lugar de encontro, tudo que a gente quer. E essas lives, elas são lives de aquecimento para a jornada do acompanhamento terapêutico, do AT, a jornada do AT que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Quem ainda não se inscreveu, manda lá clica lá no link na bio, que você vai se inscrever para 3 dias de evento. Vocês vão ter aulas assim muito, muito profundas, aulas de valor, né, com tudo que vocês precisam para pensar no acompanhamento terapêutico, da introdução à prática, né, até vocês conseguirem aí pensar em como conseguir o seu primeiro acompanhado, né? Gente, eu acho que assim, ó, pra gente pensar em fazer acompanhamento terapêutico, eu venho contando essa história aqui pra vocês. Quem perdeu as outras lives, volta lá. Tem várias lives, vários temas que eu venho falando, contando sobre o que é o acompanhamento terapêutico, sobre como que a gente propõe, qual é o público, quais são os espaços. Hoje pela manhã, por exemplo, a Mila, né, a minha outra sócia, falou sobre o AT nas escolas. Então, né, um espaço muito potente do acompanhamento terapêutico nas escolas, mas que é preciso pensar muito a respeito dessa entrada do AT na escola, porque tem aí os seus desafios, né, gente? E venho falando para vocês sobre essa clínica que a gente chama de clínica da liberdade, clínica do afeto, clínica do cuidado, clínica a céu aberto. E isso significa que tem que existir autonomia, né? Que tem que existir quando a gente fala de clínica do acompanhamento terapêutico, a gente está falando de um estudo muito aprofundado e de uma busca por conhecimento para ter manejo clínico. Então, com isso eu já estou dizendo para vocês que o AT ele precisa gastar dinheiro com formação, certo? Porque se você diz que é acompanhante terapêutico, mas se você nunca fez uma formação, a sua vida está complicada. Porque você vai enfrentar muitos desafios sozinho. Você pode ir sozinho, mas eu acredito muito que dado a mão com uma equipe, com uma comunidade, com um lugar que consegue, né, fazer essa orientação, consegue trabalhar junto com você, pensar junto com você essa intervenção, eu acho que você vai ofertar um cuidado muito mais intenso, um cuidado muito melhor e de muito mais qualidade, né, gente? Então, veja, faz muito sentido que você faça uma formação, não é? E aí você vai gastar dinheiro para fazer isso. Ou tô errada? Pode ter gente aí estudando, comprando livro, autodidata, enfim. Mas, infelizmente, a gente até vê que o que é escrito, as coisas que a gente encontra, os cursos que se encontram aí no mercado sobre o acompanhamento terapêutico, eles são muito pulverizados, né? Ora fala da clínica, ora fala de outras... de um público específico, ou criança adolescente, ora fala... E que não tem uma completude, que não te leva a fazer esse caminho, né? De entender qual é
a função, quais são as atribuições do acompanhante terapêutico e, de fato, conseguir ser acompanhante terapêutico, de fato, acompanhar. Então, veja, vai gastar dinheiro com formação, vai gastar o AT, necessariamente vai gastar dinheiro, gente, com supervisão. Por exemplo, no lugar de encontro, nós temos reuniões de equipe, nós temos uma comunidade que nossos acompanhantes, inclusive gente, vocês já viram que nós estamos com o processo seletivo para o lugar de encontro aberto, né? Então, felizmente, eu não vou dizer infelizmente, nosso processo seletivo, as pessoas que fazem parte da nossa equipe, só são pessoas que fazem a nossa formação. Mas nós abrimos esse processo seletivo direto, né? Porque eu venho contando aqui para vocês que a demanda é muito grande, assim. Hoje, por exemplo, nós temos ATs em Goiânia, né, que recebeu um caso lindo, um caso incrível, assim, de uma pessoa, né, que está com uma questão de psicose, está internada, e que nós vamos conseguir fazer o acompanhamento com o retorno dela para Goiânia, com uma AT da nossa equipe que está em Goiânia. Então tem possibilidade também de você fazer parte da nossa equipe estando em um outro estado. Mas a gente quer que vocês também possam fazer a equipe de vocês, que vocês possam criar a empresa de vocês. Isso tudo a gente ensina também, né, como fazer, a gente ajuda. Nós queremos que o AT esteja em cada cidade desse Brasil. Então nós não queremos tutelar, mas tem uma possibilidade grande de quem deseja, que faz a nossa formação, de entrar na nossa equipe. Então eu estava dizendo que essas pessoas participam da equipe, mas que também fazem supervisão. Então vai gastar dinheiro, a supervisão no lugar de encontro também é custeada, mas tem um subsídio, né, do lugar de encontro. Vocês vão entender isso daqui a pouco, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, depois a gente conversa sobre isso. Como funciona essa questão da supervisão. Ontem me fizeram uma pergunta muito interessante, que é assim, ué, mas o AT não tem a supervisão lá, não responde diretamente ao psicólogo do caso? Eu respondi na última live e a resposta é não, né? Não necessariamente. O AT, ele faz uma troca, ele conversa, ele trabalha junto, mas ele não é um coadjuvante no sentido de subordinado do psicólogo. E eu tô falando isso com muita tranquilidade porque eu sou psicóloga, né, gente? Eu faço muito trabalho junto com os ATs e eles não são subordinados a mim, tá? Então, vai gastar dinheiro com supervisão, não vai, gente? Vai gastar dinheiro com livro, vai gastar dinheiro com bastante coisa. Então, é muito justo, eu não vou usar a palavra justo, né, pessoal? Eu acho que é natural que a gente consiga cobrar um valor, né, que esteja diretamente equivalente a essa qualidade que você oferta para as pessoas que você vai acompanhar. E o que a gente tem visto aí, galera, daqui a pouco eu vou respondendo as perguntas, tá? Eu vou voltar tudo aí, vou responder tudo. Fiquem aí que eu não vou perder nada. É só para não perder aqui a linha de raciocínio. Daqui a pouco eu tô falando do bando de outras coisas e não falo do que eu tô me propondo a falar hoje. Então, pessoal, vai gastar dinheiro com formação, supervisão, livro, aperfeiçoamento, enfim. Então é natural que se cobre o valor necessário para que você tenha uma liberdade financeira e para que você consiga doar o melhor para o seu trabalho, para o seu acompanhado, que você consiga fazer um trabalho de extrema responsabilidade, e isso precisa ter um retorno financeiro. Então a primeira coisa é vocês pensarem que o AT, ele, se estiver envolvido em toda essa trama que eu tô contando para vocês de busca de conhecimento, gente, ele pode fazer a cobrança do valor que
se pratica nos lugares que as pessoas não sucateiam, né, o acompanhamento terapêutico. Então, o acompanhamento terapêutico deve ser cobrado pensando nesses lugares que a gente indica fazer, né, que são esses pontos que eu tô dizendo para vocês. Deixa eu voltar aqui a minha linha de raciocínio. Então, se a gente faz tudo isso, a gente vai cobrar sem medo. A gente vai conseguir precificar e dizer para essa pessoa, né, vai propor para essa pessoa que te buscou: Ingrid, eu preciso de um AT. Hoje aconteceu isso aqui no lugar de encontro, hoje 6 vezes. Eu preciso de um AT. Como que eu faço? Então eu vou escutar a história dessa pessoa, eu que tenho uma formação, que gasto dinheiro com livro, que tenho uma empresa, que faço uma gestão dessa equipe, e eu quero que vocês façam isso também. Eu vou escutar. Por que você quer um AT? Qual que é a questão? Ah, eu não sei muito bem, eu queria que você me explicasse. E aí, como você é um AT muito bem formado, eu já falei que todo mundo tem que saber explicar muito bem o que é o AT, você vai lá e vai dizer para ele o que é e vai propor para essa pessoa, de acordo com o que você está escutando, uma pessoa com um quadro de esquizofrenia, que ainda está em crise, né? Ou uma criança com TEA, que precisa de um acompanhamento mais intensivo, que precisa desse AT, que esse AT faça aplicação do ABA. Então se você entende, né, que você é formado em ABA, que você é um acompanhante terapêutico, você vai dizer para ele: olha, pelo que você tá me contando, pelo que você tá me dizendo, eu proponho X horas por semana, X horas por semana, X vezes por semana. E o tempo, gente, o tempo é do acompanhado, o tempo é no processo, o tempo que vai ficar. Mas depois a gente tem essas dimensões no contrato, assim, ninguém fica amarrado ao AT, mas é importante que essa pessoa, em caso de desistência, em caso de mudança, avise com antecedência, isso tudo. Eu até falei um pouquinho sobre o contrato ontem. Mas você vai ter, o que eu tô dizendo, gente, é que vocês conseguem precificar. Nem tô falando de preço ainda, né? Eu tô falando de proposição do acompanhamento terapêutico com segurança, se vocês tiverem essa base. Isso é possível com todo esse contexto que eu tô falando, porque senão a pessoa vai falar assim: tô precisando de um AT lá na escola, não sei o que, de pagar R$500 e tá tudo certo. E aí você vai aceitar, porque você não tem formação, porque você não sabe direito como que é a clínica do AT, você não sabe explicar, você não sabe propor. E aí o que acontece aqui no lugar de encontro é que a gente normalmente escuta, propõe essa terapêutica inicial, e a gente, com essa escuta muito sensível, a gente faz a busca do acompanhante na nossa equipe que melhor se encaixa, que a gente entende que melhor tem a ver com esse perfil que essa pessoa está me contando, com essa demanda. É uma questão de uso problemático de drogas, então nós temos uma AT que tem uma vinculação, ou algumas ATs que tem vinculação com essa temática. Eu preciso de para criança, eu preciso de que faça boa vinculação com a pessoa idosa. E aí a gente vai trabalhando essas indicações. Mas inicialmente, gente, eu proponho aquilo que eu escuto por conta da minha base, né? Aquilo que eu escuto de necessidade. O trabalho do AT, ele se dá, na grande maioria das vezes, e no lugar de encontro, nós praticamos a hora, ele se dá por hora e semanalmente. E aí, se você tiver essa sensibilidade, essa compreensão, você faz uma proposição que, na grande maioria das vezes, faz muito sentido. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu nunca, né, pela minha experiência aqui, tudo que a gente tem fazendo no lugar de encontro, eu acho que eu não tenho errado, né? Eu tenho feito proposições muito assertivas e que essa pessoa compreende a importância do acompanhamento terapêutico e confia, né, gente? Acho que isso é muito importante. Confia naquilo que eu estou propondo.
Porque se eu titubeio, se eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, não sei muito bem o que eu estou ofertando, eu acabo perdendo esse acompanhado, esse potencial acompanhado, porque ele não entendeu muito bem o que é o acompanhamento terapêutico. Eu penso que a questão do valor, para quem busca o acompanhamento terapêutico, talvez as pessoas pensam que é a grande questão, mas na nossa experiência, óbvio que eu tô falando da dimensão particular, né, gente? Pela minha experiência, não é a grande questão. Né? A questão é esse diálogo inicial. São esses primeiros encontros para que você consiga propor o acompanhamento terapêutico. E para isso você precisa ter muita clareza do que é, tá? Isso vocês, para quem não sabe, para quem não consegue ainda dialogar, falar sobre o acompanhamento terapêutico, na jornada vocês vão ter essa oportunidade. Então veja, percebe que quando você propõe alguma coisa que você tem certeza que esse acompanhado, que essa família está precisando, que você sabe exatamente onde vai entrar, o preço ele é secundário. Então você pode dizer, olha, o valor, e a gente pratica de fato isso, o valor é 120, 180, 200 reais a hora, vai depender se é em crise, se é final de semana, enfim, né? Na nossa formação a gente entrega tudo isso, a gente não tem problema nenhum. Então a gente faz essa precificação, né, com muita tranquilidade. E se essa pessoa tiver alguma dificuldade de fazer o pagamento, ela vai ter uma abertura desse valor, ela vai ter uma abertura muito grande para dialogar sobre isso. E vocês vão poder ser sinceros um com o outro. Aqui no Lugar de Encontro nós somos muito sinceros e abertos para conversar a respeito dessa questão, porque não é uma questão problemática para nós, porque nós sabemos exatamente a responsabilidade que é ofertada o nosso trabalho. Nós sabemos exatamente quantas vidas nós já salvamos, quantas internações nós já impedimos, né, quando não necessárias, né? Não estou aqui entrando nesse mérito da internação, mas quantas pessoas voltaram a ter laços sociais. E eu digo com muita clareza para essas pessoas, quando escuto com muita sensibilidade a história delas, aonde é possível a entrada do AT. Mas óbvio que a terapêutica, que aquilo que vocês às vezes vão fazer esse primeiro contato e vão ofertar o serviço, óbvio que essa terapêutica, como vai se dar no dia a dia, vai se dar no cotidiano. Mas é muito importante que você possa pensar já em como construir isso, dizer para eles que tem metodologia, que tem estratégias, que tem técnicas para ofertar o serviço do acompanhamento terapêutico, tá, pessoal? Então, percebe que o valor, ele fica, quando você tem um bom diálogo e compreende muito bem, tem muita segurança e não tem essa síndrome, né, gente, de nossa, não posso falar de valor, nossa, mas pagam muito mal AT, o AT é muito desvalorizado, enfim. Eu confesso para vocês que essa realidade, ela não existe aqui no Lugar de Encontro. A gente preza por um trabalho de valorização dos nossos acompanhantes e eles são muito bem remunerados. Amanhã nós teremos uma live com uma AT da nossa equipe. Ela é uma psicóloga de formação e uma acompanhante terapêutica de formação, que hoje ela tá, se eu não me engano, quase que exclusivamente fazendo acompanhamento terapêutico. Então aproveitem amanhã às 20 horas para perguntar tudo que vocês quiserem para a Leane e ela vai entregar aí para vocês tudo que vocês quiserem saber sobre como é a atuação dela na equipe Lugar de Encontro, a atuação dela enquanto AT, como que ela se tornou AT, como que ela começou a atuar. Fiquem à vontade para perguntar amanhã, tá bom? Vou começar aqui, eu acho que eu posso responder mais coisas assim sobre esse tema. Vou começar a responder algumas questões de vocês. Meu irmão, gente, dizendo que eu sou muito bonita. São os olhos dele. Bom trabalho, depois... Sou AT domiciliar escolar e psicóloga recém-formada. Legal, Daniela. Você é AT, você fez o curso de AT, né? Um curso com essa base, faz sentido isso que a gente tem? Você tem dificuldade de cobrar? Conta aí pra gente.
como é que tá esse mercado de trabalho aí nessa área escolar, na sua cidade. É verdade, é meio incompleto mesmo, né? Tudo meio pulverizado, né, gente? Que a gente encontra do acompanhamento terapêutico. Então, o lugar de encontro, ele preza por entregar esse caminho para que vocês consigam atuar de fato. Que notícia maravilhosa. Dani, eu não sei do que você estava falando. Para qual região? Para Brasília. O processo seletivo é para Brasília, gente. O processo seletivo é aqui para o Distrito Federal. Tá lá nos nossos stories. Se vocês conhecerem alguém que já fez a formação ou está fazendo a nossa formação, contem aqui pra gente, tá? Aqui em Guarapari tem algum AT da equipe? Infelizmente, Guarapari não tem. Mas pode ser você, Luciene. Depois de formada, você vai ser essa pessoa e vai aprender como ganhar, receber, propor e cobrar pelo trabalho do acompanhamento terapêutico aí na sua cidade. Mas eu conheço muita gente em Guarapari, viu? Formo em psicologia esse mês e quero atuar como AT, com público idoso, Minas Gerais. Cátia, que maravilha! Você já vai começar atuando, não tem dúvidas. Tendo uma base muito boa, com as informações gerais e cada vez mais especializando nessa área, compreendendo a pessoa idosa, você vai ser a melhor, né? E a mais segura AT aí de BH, hein? Também conheço muita gente em BH. A gente pode trocar depois. Começando a encontrar a parte teórica e os profissionais dessa área. Muito bom, Cátia. Aqui a gente tem feito nos grupos de WhatsApp, a gente vai fazer mais indicações. Na jornada a gente vai fazer indicações de leitura também. A gente tem feito aí nos stories, no nosso feed, vocês encontram muito conteúdo de valor gratuito também. Então, continuem acompanhando. Tenho dificuldade em aplicar o contrato de prestação de serviços. Daniela, ontem, sim, fiz alguns cursos de formação em acompanhante terapêutico. Legal. Essa dimensão do contrato, eu até dou essa aula, né? Essa dimensão do contrato é um desafio mesmo, porque tem que ter muita clareza, que o contrato de prestação de serviço, muitas vezes ele se perde, né, com o tempo, assim, e você tem que estar vivendo ele ao longo do seu processo e trazendo alguns aspectos dele para o seu contrato terapêutico, né? Porque o contrato de prestação de serviço, aquele que vai lá e volta com valor, as coisas, ele não é um contrato terapêutico. Esses pontos do contrato de prestação de serviço, eles precisam estar no seu diálogo, na sua conversa com o acompanhado e com a família, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma saída, isso precisa, uma saída com essa pessoa, e você tem dificuldade de pensar, nossa, mas quem é que põe a gasolina? Quem é que paga o lanche? Isso a gente pratica de uma forma, mas isso pode ser praticado e construído junto com a família e com o seu acompanhado. Mas precisa ser construído, precisa ter olho no olho e precisa ter aceite. Precisa ter um sim, precisa ter eu compreendi, precisa ter eu acho que está tudo bem com esse contrato que nós estamos fazendo. Isso é essencial. Tá? Mas o contrato terapêutico, ele também não vai resolver todas as coisas se você não estiver muito mais preocupada com o vínculo. A gente escuta muitos ATs aí falando, nossa, eu fui pro meu primeiro encontro, eu fui fazer essa primeira conversa com a família ou com o possível acompanhado, tentando decorar na amnese, super preocupado com o que eu ia falar, enfim. Na verdade, é uma preocupação secundária, é importante, e a gente trabalha muito isso, é importante estar lá genuinamente, é importante você conseguir
escutar, né? Fazer silêncio, fazer as perguntas corretas e não necessariamente sobre a dimensão do sofrimento psíquico, não necessariamente sobre a doença, né? Não é sobre isso, é sobre saúde, é sobre perspectiva, é sobre possibilidade. Tá? E aí você vai conseguir fazer um contrato terapêutico muito mais amarrado se você consegue vincular com essa família, com esse acompanhado. Sou de São Paulo. São Paulo tem uma galera muito boa, muitos ATs muito bons. A gente indica sempre para São Paulo. Tem muitos pedidos de indicação aí para São Paulo e a gente faz muita indicação. Quero indicações, tá? Já entrou na jornada? Essa semana eu vou separar aqui, gente. Tô aqui lendo coisas, né? Sempre para trazer mais para vocês. A Mila indicou essa semana, né? Saúde mental e formação crítica. Esse livro do Paulo Amarante, Saúde Mental e Formação Crítica, a gente indica porque ele é uma base importante para isso que eu tô falando, dessa dimensão do vínculo, de compreensão do que é pensar criticamente a saúde mental, pensar criticamente o fazer clínico. E aí você vai muito mais segura para esse primeiro, propor o trabalho do acompanhante terapêutico. Esse aqui acho que não vale a pena porque não tá no contexto, assim, né? Mas esse é um livro que eu já li também, mas depois eu vou separar aqui alguns livros e vou indicar para vocês lá nos grupos de WhatsApp da jornada, tá? Quem não entrou ainda nos grupos de WhatsApp da jornada do acompanhante terapêutico, do AT, entra lá, tá bom? Link na bio. Sou AT de crianças pequenas com transtornos do neurodesenvolvimento. Essa foi a Daniela. Nossa, Daniela, você sabe que tem uma demanda extraordinária para esse campo, né? Para o cuidado com pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente tem percebido que esse é o campo que mais tem equívoco em relação ao acompanhamento terapêutico, né? Mais tem dificuldade do AT. Olha só que paradoxal, né, gente? Tem mais busca por acompanhamento terapêutico nessa área, tem uma demanda muito grande, uma busca, as pessoas buscam, falam, eu quero um AT. Mas tem uma não compreensão do papel do AT nessa área. Porque aí chama o AT para fazer o dever de casa junto sempre. Não é que não possa fazer às vezes, mas é como se isso fosse a atribuição do AT. E não é atribuição fazer para, né? É fazer junto, é fazer com, é estar entre. E aí um AT bem preparado, ele vai saber manejar isso. Ele vai, de repente, fazer inicialmente e vai chamar essa família e vai construir como é importante fazer outras pessoas fazerem juntos, potencializar essa criança para conseguir fazer quando ela não estiver, enfim, aí esse aí dá pano para manga, mas Dani, você vai concordar comigo, não sei se você concorda que tem equívocos aí em relação à busca de acompanhamento terapêutico e a precificação nesse campo às vezes me assusta, tá? Porque tem aí uma ideia de que, vem cá qualquer pessoa, coloca aqui pra fazer ser AT, mas na verdade é o monitor da escola, né? Tá chamando pra fazer ali o faz tudo da escola. A primeira visita ao paciente deve ser cobrada? Sim, a primeira visita ao paciente deve ser cobrada. Por que não? Nós cobramos. A gente não cobra um primeiro contato por mensagem, por telefone. A gente faz uma ligação para entender, faz uma... Vou dizer exatamente assim, ó, gente, um processinho, assim. Você recebe, essa pessoa vai falar com você, você vai dizer, fulano, qual que é a demanda? Essa pessoa vai te dizer, você vai falar o que é, quanto é, e ela vai falar, poxa, eu vou pensar, quero, não quero. E isso vai depender muito da relação que vocês construíram ali, ao telefone, né? Eu acho sempre muito importante ligar, conversar com essa pessoa. E aí você vai dizer, então tá bom, funciona assim,
eu acho que cabe o acompanhamento terapêutico, eu tenho disponibilidade tais dias, como que fica para você, quais são as suas disponibilidades, tanto valor, eu preciso de alguns dados seus para que a gente construa o PT, que a gente construa o contrato de prestação de serviço. E esse contrato é um contrato que, né, você vai poder, se for necessário, você vai poder finalizar. Ele não é uma coisa de obrigatoriedade, mas é importante para que a gente tenha seus dados, enfim. E eu posso ir tal dia, o que você acha, para começar a fazer um vínculo, para eu fazer um primeiro encontro. Vai e cobra. Por que não, gente? É seu tempo. Que história é essa de que você vai sair de casa, você vai gastar gasolina na cara, você vai fazer um rolê, pegar trânsito, às vezes, e não vai cobrar? Eu acho isso um absurdo. Não sei que, assim, tem gente que faz, que trabalha assim, mas não é o nosso caso, tá? E eu acho que muito depende disso, eu acho, gente, que quando você tem essa formação, pensa criticamente sobre isso, isso fica natural, você vai lá com muita segurança de que você estará entregue 1h30, 2 horas, 3 horas àquela pessoa aquele dia. Poxa, Ingrid, mas pode ser que não role, que não dê, que aconteça alguma coisa. Tudo bem, mas você precisa receber por aquele serviço que você ofertou ali aquele dia. Tá bom, gente? Existe uma hegemonia do ABA para o AT de crianças, adolescentes e adultos com autismo e outras neurodivergências. Gostaria de saber sobre o seu olhar em relação às outras abordagens psicológicas. Eita, Dani, você tá querendo me complicar, mas eu tenho muita clareza, assim, sobre essa questão. Penso que há discordâncias, né? Mas penso que se a gente pensar o ABA como uma técnica importante, Denver como uma técnica importante, que tem base científica sim, enfim, acho que não tem problema de você fazer essa aplicação, mas eu penso, claro que está muito relacionada, que é uma técnica, uma ciência vinculada à análise do comportamento, né? Então, muitas pessoas que se colocam à disposição de fazer aplicar essas técnicas específicas estão mais vinculadas à análise do comportamento. Mas eu, pessoalmente, não vejo problema de um AT que estuda, tem uma base teórica, uma visão de mundo, uma visão do sujeito, né, uma compreensão do sujeito sobre outra perspectiva existencialista, psicanalítica, em ser AT. E, eventualmente, se quiser fazer um curso de ABA, fazer a aplicação do ABA, por que não? Eu acho que, assim, que a gente não pode, né, pensar que a abordagem, uma única abordagem é a salvadora da pátria, é a única que vai conseguir resultados. Não é verdade. Né? Nós sabemos que existem modos de cuidado, né, vinculados à afetividade, vinculadas às outras técnicas que também se envolvem em outras abordagens, que tem muito resultado. O trabalho, né, afetivo, por exemplo, um trabalho de vinculação, que a gente aprende em relação ao autismo, por exemplo, na nossa formação, a gente não fala especificamente da aplicação do ABA, fala de uma potência do cuidado do acompanhante terapêutico com uma pessoa autista. Né? A gente pode se utilizar das técnicas? Sim, mas o acompanhamento terapêutico ele é muito mais amplo. Ele envolve um manejo clínico, uma possibilidade de trabalhar em rede, né? Uma perspectiva de buscar uma melhor relação dessa pessoa com autismo com os seus pares, com a sua rede, enfim. E isso não se dá exclusivamente com a aplicação do ABA. Não vou me estender mais, mas eu pensaria por aí e eu acho que a gente vai ter muita oportunidade para falar disso. Nós temos, na nossa formação, nós temos convidados assim excepcionais nessa área que
de outros países, inclusive, que desmistificam um pouco isso, tá? É verdade, a demanda tem sido grande, sou AT intensiva há 1 ano de crianças com autismo precoce, infelizmente, há sim uma desinformação do que é ser AT. Eu tenho percebido isso, Luciene, e acho que nós somos atores, né, para desmistificar, para levar informação para as pessoas. Quando o AT sabe, quando ele de fato sabe o que é um acompanhamento terapêutico, que está para além de fazer determinada coisa vinculada à demanda de um determinado profissional, ele com certeza mudará a realidade daquela escola. Nós temos ATs, gente, em escolas aí fazendo um trabalho muito potente, mudando essa realidade. Concordo, por isso é importante ter uma comunicação confiante, embasada. Trabalho com o modelo Denver de intervenção e tem tudo, excelentes resultados, não tenho dúvidas. Eu também concordo, acho que tem excelentes resultados, sim. Eu só defendo que, para que a pessoa se coloque enquanto AT, ela tenha formação em AT. Ela pode dizer que é AT sem ter essa formação mais específica? Até pode, né, gente? Mas eu acho que ela vai demorar muito mais para chegar onde ela quer, para fazer as intervenções que ela quer. Acho que não precisa gastar tempo e sofrer tanto como algumas pessoas têm sofrido aí nas escolas, em alguns espaços, né? Tá. Então, acho que é isso, né, gente? Acho que essa proposição do preço, né, do trabalho e a precificação depende muito disso. Olha assim, tem pessoas aqui que já trabalham, né? Luciene tá aí dizendo assim, eu trabalho com o modelo Denver, a intervenção, e tem excelentes resultados, não tenho dúvidas. E aí, como que é essa proposição desse trabalho? Se coloca enquanto AT e quanto que você cobra, né? É importante refletir sobre isso. Você acha que o valor que você recebe é um valor que está diretamente relacionado, né, vinculado a isso que você oferta? Né? O que a gente defende é que não seja... que não tenha sofrimento em relação a essa dimensão da precificação, porque isso faz com que muitas pessoas abandonem o cuidado dessa criança, tenham uma rotatividade muito grande, principalmente no campo das escolas, né, no cuidado com crianças com TEA. Então eu fico pensando um pouco isso. Existe sim. É isso, né, Daniela? Existe sim diferença entre acompanhamento terapêutico e aplicação do ABA. Então, claro, você pode aplicar o ABA sem ser AT, mas a questão é que as pessoas ficam falando, quem aplica ABA é AT. E não é verdade. Concorda comigo? Quem trabalha com Denver é AT. Vai lá na escola, tem um AT aqui aplicando ABA. Não é verdade. As pessoas não sabem como se colocar enquanto acompanhante terapêutico, não conseguem fazer uma intervenção em rede, não conseguem fazer um manejo clínico, não conseguem fazer um trabalho para além dos muros da escola, dos muros da casa. É uma clínica do cotidiano que preza por uma liberdade. Isso não significa ter que passear. Significa pensar fora dos muros do consultório, né? A romper com os manicômios mentais que nós temos, que às vezes, mesmo aplicando o ABA, nós reproduzimos manicômios, nós reproduzimos estigmatização, nós reproduzimos sofrimento, né? Então, gente, o que vocês acham? Tá bom, né? Já tô aqui, 50 minutos, é sempre assim, eu falo que vou falar meia hora e fico tagarelando aqui com vocês, mas eu adoro, tem sido tão bom esse encontro com vocês todos os dias, né? Espero que vocês de fato participem da nossa jornada, que vocês aproveitem o conteúdo que nós estamos trazendo. Eu acho que a nossa missão, gente, é trazer informação mesmo para vocês. A nossa missão é que o máximo de pessoas no Brasil e no mundo conheçam
o acompanhamento terapêutico, que saibam falar sobre o acompanhamento terapêutico, porque isso tem incomodado muito a gente, né? Das pessoas não saberem o que é, né? De falarem, acompanhamento terapêutico, eu sou assistente terapêutico, eu sou monitor terapêutico, eu sou... Caramba, a gente trabalha há tantos anos aqui com a oferta da formação, com a oferta desse cuidado, prezamos tanto por detalhes, somos preciosistas, então a gente quer que as pessoas também tenham a oportunidade de conhecer o acompanhamento terapêutico como se deve conhecer. Eu que agradeço vocês, maravilhosas são vocês. Gente, que bom! Então fica aqui comigo amanhã de novo, nesse mesmo bate-horário, eu mando lá nos grupos de WhatsApp, não sei se vocês estão lá, e entrem na jornada, mandem o povo entrar na jornada, nos grupos que vocês vão ter sempre em primeira mão. Na verdade, vocês já perceberam que a gente não fala muito sobre as lives no nosso stories e no nosso feed lá, nas nossas redes sociais. Essas lives são quase que exclusivas para as pessoas que estão nos nossos grupos da jornada. Então, vocês estão sendo assim privilegiados, recebendo esse conteúdo em primeira mão. A gente tem compilado, estudado muito, assim, pensado muito no que é importante vocês saberem, porque isso que a gente está colocando aqui para vocês, ninguém mostra. Eu não vejo pessoas terem coragem de falar como é que se propõe um AT, como é que precifica, como é que a gente pensa nesse cuidado, nas dificuldades, no dia a dia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aqui. E se acontecer, se for violento? São medos, são questões que as pessoas têm e que não se fala, e que a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, e essa é a nossa proposta, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã, pela manhã, às 10 horas da manhã, a Mila, uma super AT também, vai estar aí com vocês pela manhã, tá bom? Beijão e até amanhã. Tchau, gente! Eita, não tô conseguindo fechar aqui, mas...